Tudo bem, Gilmar? Como é que você está, meu Bem-vindo. amigo? Ô, Rovai, Odri, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui com Tudo vocês bem. novamente. Bom Estamos aqui com a dia. Sinara Menezes hoje também, tá? Oi, Sinara, tudo bem? Bom dia. Gilmar, eu estava falando aqui antes de você chegar que eu te convidei especialmente para falar de um dos programas que eu considero que talvez seria o grande carro-chefe da campanha do quarto mandato do Lula, se ele viesse a ser escolhido como um dos pontos do programa, que é a tarifa zero, principalmente nas grandes cidades e nas capitais. Queria saber de ti como é que está isso, Gilmar. Se de fato tem sido discutido para ser isso, para ser, digamos aí, os nossos 10 milhões de empregos da primeira candidatura, da candidatura Lula em 2002, o Bolsa Família de 2006, o PAC de 2010, ou se não, se a discussão ainda está no nível, digamos assim, no andar um pouco inferior a isso. Eu acho, o Rovai, que se o presidente Lula assumir essa bandeira, colocar no programa de governo, a implantação da tarifa zero nas cidades, ela será uma verdadeira revolução. É a coisa mais inovadora que nós podemos ter nas próximas décadas, do ponto de vista do funcionamento da cidade e da movimentação e da maneira com que as pessoas vão se apropriar dos serviços das cidades. Porque, e eu tenho trabalhado muito em relação a isso, mais de 80% das pessoas moram na cidade, nos locais aonde foram implantados este programa, realmente a qualidade de vida melhorou, a questão ambiental melhorou, a diminuição dos congestionamentos, o acesso aos serviços da cidade, serviços que eu falo, a cultura, o lazer, a educação, a saúde, a procura de emprego, a venda dos produtos, quando é no caso do interior. Então, é mais que um programa de governo, é uma mudança de comportamento das pessoas, e eu considero isso como o novo SUS. O novo SUS, aquilo que foi a conquista da Constituição de 88 e a implantação nos anos 90, eu considero isso. Bom, dito isso, eu tenho viajado muito, eu tenho falado muito sobre esse assunto, eu tenho feito muitas audiências públicas nos estados, nas grandes cidades. Então, a minha vida, a minha pauta, digamos assim, de agenda política, ela tem centrado muito nessa questão. Eu estive, depois daquela conversa que eu tive com o presidente Lula, que ele pediu os estudos estão prontos, eu preparei esses estudos, contratei, inclusive, eu com um pool de deputados, né, a Thalíria, a Luísa Erundina, nós fizemos um pool lá com dinheiro de emenda para contratar esses estudos pela Universidade Federal de Brasília, de Minas Gerais e da USP, e também o presidente Lula pediu para o Haddad, o ministro da Fazenda, fazer os estudos lá. Eu tive com o ministro Fernando Haddad semana retrasada, que eu estava meio preocupado que ele podia estar querendo meio que sair do Ministério da Fazenda, né? Então, a pergunta que eu fiz, ministro, o senhor vai entregar os estudos antes de sair? Ele falou que vai. Então, me garantiu que vai entregar os estudos para o presidente, evidentemente, e eu estou na expectativa, na espera, pessoal, de conversar com o presidente Lula. Eu já pedi agenda lá para o chefe de gabinete dele, o Marco Aurélio, o Marcola, para apresentar aquilo que eu coletei. Assim, o que eu posso falar para vocês? Já foi assim, terceira vez que eu encontro com o presidente. Ele fala que quer implantar, inclusive, ainda neste mandato. Entendeu, Dri? Então, não tem porquê. É evidente que eu, do ponto de vista de planejamento, nós estamos trabalhando lá na Câmara Federal, tem uma comissão especial que precisa ser instalada, o Hugo Mota não instala, eu tenho cobrado dele para instalar essa comissão especial, os partidos já indicaram os nomes, tem uma movimentação forte de projetos ligados à questão da mobilidade que tem a ver, que ajuda nessa parte da implantação da tarifa zero, que estão parados na Câmara Federal e que precisa andar, e ao mesmo tempo,
eu tenho conversado com todo mundo, né, com entidades, os empresários de ônibus, com o pessoal da Tarifa Zero, do movimento social, tenho feito audiências públicas, então está nesse momento, estou indo para Brasília agora, no começo da tarde, evidentemente que eu vou insistir para ver se eu consigo falar com o presidente ainda essa semana. Legal, Tato. Então, assim, estão sendo feitos esses estudos, mas, na sua opinião, ela é viável? Como seria a distribuição dos custos do governo federal? Porque hoje é os municípios que, né, são responsáveis. Já tem estudos assim? Ele está sendo feito, mas, assim, hoje, assim, se diz viável, dá para fazer, como seria, então? Então, para vocês entenderem, a estrutura que eu estou pensando, que eu tenho dialogado com várias pessoas, ela é muito parecida com o Sistema Único de Saúde, tá certo? Então, tripartite. O governo federal, a União, entra com um percentual desses recursos, os governos dos estados também e os governos municipais também. O percentual disso, é evidente que é uma decisão política, entendeu? O que eu acharia como... Vamos chamar ideal, o razoável, é que o governo federal entrasse com 50%, tá certo? Com 50%, e o governo estadual e municipal com o restante. Do ponto de vista da implantação, aí conta a experiência que eu tive aqui de implantar o bilhete único e a reestruturação do transporte numa cidade de 12 milhões de habitantes. Não há dificuldade nenhuma. Não há dificuldade nenhuma. É evidente que nós temos que fazer lançar um programa. O que é este programa? É por adesão. Os municípios vão aderindo a este programa. E aí, para que o governo federal aceite esse município, precisa ter alguns condicionantes. Vou dar um exemplo para vocês. Se o contrato da prefeitura com as empresas de ônibus for por passageiro transportado, você tem que mudar este contrato. Se não mudar, o governo federal não vai aceitar. Por quê? Porque é evidente que quando você tem o transporte gratuito, aumenta muito o número de usuários no sistema de transporte. Então, tem que ser por quilômetro rodado, por custos. Então, essa é uma condição, porque nós estamos falando de tarifa zero, não é uma bolsa para empresário. É um subsídio, é um programa para os usuários de ônibus. Então, outra coisa, nós estamos falando da universalidade deste programa. Não é um programa para pobre, não é um programa para quem não tem dinheiro. Este programa, por isso que eu falo muito do modelo do SUS, que é para todo mundo. Ele é público, gratuito e ele é universal, porque o transporte público tem que ser usado por todo mundo, não só para quem vai trabalhar ou quem não tem carro. Não, é para todas as pessoas. Então, mudança de contrato é fundamental. Por adesão, eu acho que é para ter segurança, para não tentar fazer tudo de uma vez só. E isso também você pode fazer um calendário de desembolso de recursos. Eu ouso dizer que se o governo federal colocar 10 bilhões, de 5 a 10 bilhões o ano que vem, você começa a fazer. Você pode fazer já numa capital, você pode fazer uma cidade média, você pode fazer cidade pequena. E o que nós preparamos de estudos, nós temos o custo disso nas capitais, quanto custa implantar só nas capitais, quanto que custaria implantar nas regiões metropolitanas, quanto que custaria implantar em cidades de 300 a 1 milhão, de 50 mil pessoas a 300 mil pessoas, entendeu? Então, nós dividimos, e eu estou conversando no Ministério das Cidades, com toda a área técnica, fiz uma conversa, inclusive, no Ministério da Casa Civil, assim, conversando no sentido do o que seria ideal do ponto de vista jurídico. Então, por exemplo, uma medida provisória resolveria, não precisa ser PEC, não precisaria aprovar ou um projeto de lei de urgência, isso se for fazer rápido, isso se o presidente realmente quiser fazer ainda nesse mandato dele. Então, nós apresentamos várias sugestões no sentido de, se quiser implantar rápido, tem como fazer com cuidado
E aí, do ponto de vista político, gente, não tem como, não tem volta, porque esta pauta saiu da agenda social, que era necessária, porque milhões de pessoas estão excluídas, e entrou na agenda política. E entrou na agenda política não só do presidente, e ele está antenado em relação a isso, mas também em relação aos outros líderes partidários. Então, nós temos líderes do PP, da União Brasil, do MDB, que já tá nessa, assim, concordando com este assunto. Então, por isso que é muito, muito legal, muito importante. Eu estou bastante animado e otimista de que nós vamos implantar isso. É evidente que, do ponto de vista político eleitoral, não precisa dizer que é um estouro. E aí, nós, de novo, né, da esquerda, do PT, o presidente Lula, se a gente assumir e implantar isso e colocar no programa de governo, você, no mínimo, vai obrigar os outros candidatos a também assumir essa bandeira. A discutir isso. Foi como isenção, né, do imposto de renda, né, até para quem ganha até R$5.000. Uma resistência no início, mas ninguém falava mal, depois foi uma unanimidade. Eu ouso dizer que esta pauta Tarifa Zero vai ser uma unanimidade no Congresso Nacional, porque nós temos muitos prefeitos de direita, muitos prefeitos, né, liberais, nós temos, entendeu? Então não tem por que não fazer. Então, agora ficar a parte técnica mesmo, o funcionamento, que aí o governo federal tem que tomar a dianteira. E o meu papel, como eu estudei isso há muito tempo, quer dizer, fui secretário, estudo isso, fui para o exterior para verificar aonde funciona a tarifa zero em cidades grandes, lancei um livro sobre esse tema. Então, eu tenho ajudado e sou coordenador da frente, né, parlamentar de tarifa zero, então eu tenho ajudado naquilo que for possível para que o governo implante, põe de pé este programa. Olha só, tem muita gente perguntando aqui, o Tato votou na questão da PEC da habilidade, ele não vai falar, vocês vão perguntar. A gente vai perguntar, mas então fica aqui, no final da entrevista, a maior parte para falar sobre a questão da tarifa zero, que é um dos pontos importantes do que está sendo discutido no programa do governo Lula, e a gente vai dar espaço para ele tratar disso, sim, no final. Então, fiquem tranquilos aqui, o espaço sempre é democrático, as entrevistas são corretas. Sinara. Eu queria perguntar, sabe, Tato, semana passada eu estive em São Paulo e teve aquela chuva seguida por uma ventania, né? Já vai fazer uma semana que ainda tem gente sem luz em São Paulo. O que o PT, a oposição, o governo Tarcísio, as pessoas antiprivatistas podem fazer contra a Enel, né? Que é uma empresa vagabunda, né? Pelo amor de Deus. Olha, Sinara, nós estamos numa movimentação aqui com a bancada do PT de São Paulo de fazer reuniões na ANEEL, na Agência Nacional de Energia, e também com o ministro Alexandre Silveira. E talvez isso vai expandir, inclusive, com toda a bancada do Estado de São Paulo, os 70 deputados e deputadas. E teve essa movimentação já. O prefeito também está se movimentando, o próprio Tarcísio está se movimentando para caminhar, eventualmente, para tirar essa empresa aqui do estado de São Paulo. Ela tem dificuldade, ela está com problemas também no Ceará, ela já teve problema, me parece, em Goiás, né? E é evidente, o pano de fundo disso é que você foi privatizado um serviço essencial, um serviço público que devia ficar na mão do Estado. No mundo, você já tem países, a própria Inglaterra, que privatizou o sistema, estão voltando atrás, tanto na área do setor energético como no setor de transportes, porque você tem funções, serviços essenciais estratégicos que devia estar na mão do Estado. E é o que aconteceu aqui, quer dizer, ela enxugou, privatizou, enxugou, demitiu gente, não preparou novos profissionais, e aí, quando acontece esses casos que necessita de profissionais para poder atender, não tem gente, porque você não forma um profissional desse pegando no mercado, porque não tem. Essa é a função de estar um serviço ser do Estado. Por isso que, agora, fora disso, é uma empresa muito irresponsável. Ela é uma sacanagem.
o que ela está fazendo com o Estado de São Paulo, com as pessoas, com a economia de São Paulo, os bilhões de prejuízos que as pessoas estão tendo, o comércio está tendo, a reclamação é muito grande. Assim, na minha avaliação, que quem vê de fora ou que está envolvido do ponto de vista político, é que ela não tem mais condição de permanecer prestando esse serviço, né? Acho eu que tem que abrir um processo para valer através lá da Agência Nacional para tirar essa empresa aqui do estado de São Paulo. Gente, tem um prédio de 20 andares na Moca que está 5 dias sem luz. É muita loucura, né? Uma coisa... Não, tem cada relato, gente, os relatos. Eu fiz muita agenda ontem, antes de ir lá para Paulista, eu fiz muita agenda ontem, né, aqui na periferia de São Paulo. Os relatos são assim, é um absurdo o que está acontecendo. E eu vi que você colocou também hoje, acho que ontem, né, no Twitter, essa questão do aterramento dos fios, né, da fiação elétrica. Nossa, eu acho que isso tinha que ser também cobrado urgente, né, Tato? Tem que estar no próximo, se for uma nova concessão, tem que ter isso como obrigação, né, Gilmar? Tem que fazer parte do contrato, gente, porque tem uma lei no município de São Paulo que obriga. Isso foi o motivo, inclusive, lá atrás, que foi até no STF. O STF deu ganho de causa para essas concessionárias, para que elas não tivessem obrigação de fazer o aterramento. Elas ganharam e elas usam, inclusive, esses postes para fazer toda a rede de comunicação, né? Todos esses serviços que tem também enfim, e elas ganham com isso. Agora, tem que ter um formato de fazer com que realmente tinha um programa de fazer o aterramento. Nós enterramos, quando eu fiz lá no governo agora não sei se foi da Marta ou do Haddad, na Rebouças e a outra parte da 9 de Julho, nós aterramos. Então, a gente aproveitou, fez a faixa de ônibus e aterramos a fiação. Você vê que fica... Além de ser bonito, né, você não tem mais problemas. Então, a solução é justamente fazer esse aterramento. E que não custa muito caro, mas a resistência deles para aterrar é muito grande. Na época era Eletropaulo, entendeu? Foi no governo da Marta, Gilmar. Foi no governo da Marta, né? Então, ela é Eletropaulo. Vocês têm que ter ideia. Eu quase que sequestrei o diretor da Eletropaulo na minha sala e falou: você não vai sair daqui antes de você dar ordem de serviço para você aterrar a fiação. Então, tem que ficar em cima. Eles são muito assim, resistentes a fazer o aterramento. Agora, é decisão do poder público de mandar fazer e vigiar para que faça. E tem um programa, né? Porque se você, todo ano, você tem uma meta de aterrar tantos quilômetros, você vai, quer dizer, com o tempo essas coisas vão acontecendo. O que não pode é ficar parado, que está parado. E acontece isso que está acontecendo na cidade toda. Qualquer ventania, qualquer chuva mais grossa acaba atrapalhando, trazendo um transtorno muito grande para a cidade, né? Do ponto de vista não só social, da mobilidade, mas também do ponto de vista econômico. A cidade perde com isso, a região metropolitana perde com isso. Então, do ponto de vista também comercial, é fundamental você fazer o aterramento. Sem falar da parte urbanística, né, que é diferente, né, da segurança. Gilmar, queria falar um pouco sobre a eleição em São Paulo. Aí. Como é que está a tua visão aí da disputa para o governo de Estado e para as 2 vagas do Senado? O que você tem defendido internamente no PT? O que você tem proposto de alianças? Qual tem sido a tua posição? Olha, Rovai, eu estou lá no GTE Nacional, né, no grupo do GTE Nacional, então a gente está conversando, montando os palanques nos estados, nós estamos começando a fazer pesquisa em relação a isso. Sim, o ideal para o estado de São Paulo é que nós tivéssemos uma chapa onde estivesse na chapa majoritária o Haddad e o Alckmin, entendeu? Eu defendo isso. E acho que teria que aí verificar, fazer pesquisa, o que é melhor, se é melhor o Alckmin ser candidato a governador e o Alckmin ao Senado, ou ao contrário. Não preciso dizer para vocês que há uma resistência muito grande por parte dos dois, entendeu? Que é natural. Então,
tem que... O ministro Fernando Haddad vai sair agora do Ministério da Fazenda, e o presidente Lula está conversando com ele, vai conversar com ele, para ver se realmente se a posição dele é não ser, você tem que respeitar, mas do ponto de vista político, o ideal que seria isso. A mesma coisa o Alckmin. Tem uma corrente que defende que ele deveria ficar como vice do Lula, pela segurança que ele dá, pela lealdade, né, pelo trabalho que ele está fazendo lá. Por outro lado, o Estado de São Paulo também é o principal colégio eleitoral, até para eleger o presidente Lula, precisa ter uma chapa forte aqui. Nessa questão, Rovail, eu estou muito tranquilo. Eu acharia que talvez a própria Marina poderia vir a ser candidata ao Senado. Ela está com muita dificuldade lá na rede, eventualmente querer vir para o PT ou para o PSB, né? Poderia ser o nome. O próprio Márcio França, que o pessoal não está falando menos agora, a própria Simone Tebet, entendeu? Que poderia compor a chapa aqui em São Paulo. Eu não vejo dentro do PT, fora o Fernando Haddad, alguém se movimentando para ser candidato, sabe, a majoritário. Mas os nomes que nós temos é esse. Sim. O ideal seria, aí para opinião, é que se tivesse realmente um racha no Centrão e que uma parte desse Centrão se descolasse e viesse para o campo, nosso campo, vamos chamar o campo democrático, e que apoiasse o presidente Lula e que nós pudéssemos fazer uma composição no Estado, entendeu? Você fazer uma chapa de centro-esquerda no Estado de São Paulo, um amplo campo democrático, uma frente ampla no Estado de São Paulo, que o principal é que esse campo apoiaria o presidente Lula e aqui nós pudéssemos fazer esta composição política. É isso que eu acharia que devia construir, que não, ou nesse momento não está dado, né? Mas temos que aguardar. Eles estão muito divididos, né? Divididos em relação à família do Bolsonaro, dividido entre eles. Então, eu não descartaria essa movimentação, que não está dado hoje, mas daqui até abril, muita coisa pode acontecer. Muito bem. Gilmar, estamos chegando ao final aqui da entrevista, queria que você falasse sobre o teu voto da PEC da blindagem. Você se arrepende dele hoje? Ou você ainda acha que... Não, me arrependo, me arrependo. Veja, foi um voto muito difícil, evidentemente que eu não preciso de blindagem, tá certo? Eu não tenho processo, não tenho nada. Um acordo que foi feito naquela época, naquele momento, tinha uma situação que a gente estava com muito medo de aprovar a anistia, porque eles tinham os votos para aprovar a anistia, e no dia seguinte tinha que votar o projeto da isenção da energia elétrica para quem consome até 800 quilowatts, e em função disso eu votei, mas depois do comportamento do Hugo Mota, depois do comportamento dos líderes, uma parte dos líderes do Centrão, não tinha sentido nenhum. Então, foi um erro. Cometi um erro, não faria de novo, evidentemente. Paguei um alto preço por isso. Mas eu acho que sim, na vida você tem que ser humilde, reconhecer quando erra, e do ponto de vista de ter lado, eu sei o lado que eu sempre estive, eu sei o lado que eu estou, o meu lado... é o lado cuidando do povo, como essa bandeira da tarifa zero, e o meu lado é o lado que eu estive ontem na Paulista. Gravei para chamar as pessoas, fui lá na Paulista ontem para falar contra a anistia e tudo que... votei contra o projeto da dosimetria. Então, em relação a Carla Zambelli também, essa semana, de novo, nós vamos ter um problema sério, que provavelmente vai voltar a cassação do Eduardo Bolsonaro, né, e do Ramage. Então, eu tenho uma posição muito clara em relação a isso, né? Mas eu acho que a gente tem que ver o conjunto da obra, às vezes a gente acerta, às vezes erra, mas também sempre estive de um lado só, nunca estive do outro lado. E não pretendo nunca estar do outro lado. Muito bem. Muito bem. Tem gente falando da reforma administrativa, que eu não sei se o Gilmar está tendo algum trabalho relativo a isso aí, falando que vai ser votada a reforma administrativa essa semana. É isso mesmo, Gilmar? Você tem informação disso? Olha, assim,
toda semana tem essa movimentação querendo votar a reforma administrativa. O próprio relator está querendo pôr na pauta, o Pedro Paulo, lá do Rio de Janeiro, deputado, o próprio Hugo Mota, volta e meia, quer pôr para votar. Eu não acredito que isso vai acontecer esse ano. Assim, na bancada do PT, é consenso de que contra a reforma administrativa, é o perigo que ela que é, de novo, que é a desconstrução do serviço público por trás disso. E no próprio governo tem divergência em relação à reforma administrativa, e nós temos a última semana de votação. Então, nós temos que votar orçamento, tem essa votação que eu falei agora, né, dos processos do Eduardo, né, e do Ramage. Tem que terminar de votar os projetos na área da econômica, como os 10% lá, né, que tem diminuir 10% quem tem incentivo das empresas. Então, a pauta é muito carregada. Eu não acredito que isso vai entrar esse ano, e acho que o ano que vem, por ser também um ano político-eleitoral, acho muito difícil acabar entrando a reforma administrativa. Então, nesse ponto, eu estou mais otimista, acho que não vai ser no afogadilho que o presidente vai pôr na pauta, porque ela tem muitos problemas. Maravilha, queria mais alguma coisa, Rovai? Não, acho que é isso, Gilmar. Obrigado pela entrevista aí. Um grande abraço para ti, boa sorte nesse final de ano. Prazer, boas festas. falar com vocês, parabéns pelo trabalho de vocês aí. A gente está à disposição. Eu espero que essa ideia da tarifa zero já seja implantada, então, logo esse ano aí, pelo menos para algumas cidades, né? Seria um golaço do governo. Eu tenho grande empolgação em relação a esse tema, né? E eu espero que ele se torne o tema do quarto mandato. É isso aí. Obrigada, Gilmar. Vai acontecer. Abração. Abraço. Tchau.